Sejam bem-vindos ao Projeto 929. Aqui você encontra conteúdo sobre saúde física, emocional e espiritual. E eu sou a Nayane Paz. E eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica. Estou aqui junto com a Nayane para alimentar toda a comunidade Terceiro DNA e você também, que porventura passa aqui, chega na aula e quer conhecer um pouco mais sobre o Terceiro DNA. São aulas gratuitas. E hoje nós vamos mergulhar por alguns minutos nesse tema. O que é timidez? Aonde isso começa? Isso é genético? Isso é experiência de vida? É as duas coisas. E é isso que a gente vai descobrir aqui nessa aula. É isso mesmo, Thelma. Hoje eu quero que você fale sobre timidez, porque principalmente as pessoas que estão chegando no terceiro DNA, se ficaram interessadas em responder aqueles formulários, muita gente sofre com a timidez. Engraçado que eu não imaginava isso. Eu achava que era uma coisa minha, porque eu já sofri muito com timidez. E eu fui ajudado muito através de você. Nossa, e eu conversei com algumas novas alunas que passam por isso também. Elas nem têm tantos problemas assim, diretamente vieram para o terceiro DNA por desenvolvimento, né? Ainda não identificaram os traumas, mas a timidez é bem claro, assim, é bem nítido que elas falam, não, eu sou muito tímida, e eu quero que hoje você fale aí se a gente já nasce com essa tendência de ser um pouco mais tímido mesmo, porque eu acreditava que eu era tímida, devido assim, às vezes, minha mãe é um pouco mais tímida. Mas olha que caso curioso, Thelma. Hum. Eu, eu sou muito fácil de comunicação. Pode uma coisa dessa? Eu sou muito boa em comunicação, porém sou tímida. Que fato. Hoje não sou mais, eu trabalhei isso. Mas, para você ver, eu sempre fui uma pessoa até que era fácil de comunicação, mas eu tinha uma timidez, às vezes, para falar sobre alguns assuntos. Às vezes, até na escola, eu sabia, eu poderia estar ali comentando mais, sempre fui muito boa aluna, mas às vezes, por timidez, não falava. Já desde muito nova, já era assim. E eu vejo que meu filho já tem isso. Ele já é mais tímido, ele já é mais retraído. Aí por isso que eu falo, você vê que tem crianças que desde novinha elas já são mais tímidas. Não sei se eu tô te falando isso porque eu quero que você me diga se é essa palavra mesmo. Sim. Se elas são tímidas, porque a gente fala Ó, isso, né? Mas você elas... disse, você disse o seguinte, você falou, eu percebo que sou comunicativa, mas também sou tímida. O ser comunicativo é uma característica sua, do seu terceiro DNA, que você já traz em você. Agora, a timidez, ela é uma coisa que você vem herdando do DNA pai e mãe e da educação inicial da tua vida. Que Então, incrível. a percepção que você é comunicadora, é comunicativa, que você gosta de ensinar e de dividir, é sua, é o natural seu. O seu DNA, que é o terceiro, que é o seu, tá? O que você tinha antes de nascer. E essa timidez, essa insegurança, herdado do pai ou da mãe e alimentado na primeira infância. Vamos Uau. conversar sobre isso, porque isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Então, a timidez, eu peguei 2 pontos, né? Você me avisou 10 minutos antes e eu achei muito interessante eu buscar isso aqui rápido e trazer para vocês. A timidez é uma junção de genética, eu herdo um pouco do meu pai e da minha mãe, na minha matéria, na minha programação celular, e também desenvolvo pelas experiências de vida, principalmente da primeira infância, 0 aos 7 anos de vida. Agora, tem 2 pontos interessantes. Ó, timidez, lá na Bíblia, em 2 Timóteo 1,7, se vocês tiverem Bíblia aí, vocês podem ir lá e me ajudar ou me corrigir também, tá? Eu aceito ajuda e fico grata. Tá escrito ali que os tímidos eles não. A timidez, ela não entra no reino dos céus, ela não é aceita, tá? Pois Deus não deu espírito de timidez, mas ele deu espírito de força, de amor e de prudência. Isso está em Timóteo, 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de timidez, mas nos deu o terceiro DNA, espírito de força, de amor e de prudência. E em Apocalipse 21:8 tem uma coisa mais séria ainda. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Reino dos céus, todos do terceiro DNA sabem, céu e inferno estão na mente. Antes de você julgar, você que está passando, que está chegando na aula agora, antes de julgar, só anota e fala, vou pesquisar isso.
Porque se você julgar de imediato, você não evolui, não cresce. É céu e inferno, nível mental. Você pode viver no inferno ou viver no céu a sua vida toda. E do jeito que você passar dessa vida para outra, é que vai ficar valendo. Tá? Se você falecer no espírito de inferno aqui, raiva, ódio, rancor, tristeza, decepção, é desse jeito que você fica. Depois que você desencarna, depois que você sai desse corpo. Tá? Então, céu e inferno está aqui. Então, os tímidos não herdarão o reino do céu. Os tímidos não ficam no processo de céu aqui, que é alegria, positividade, bondade, realização, leveza, tranquilidade. Olha só, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas ele coloca aqui em Apocalipse os tímidos junto com os incrédulos, junto com os homicidas, junto com os idólatras e junto com os que se prostituem. É muito sério isso. Os tímidos foram colocados no mesmo bolo. Depois vocês olhem lá em Apocalipse 21:8. Foi colocado no mesmo bolo, no mesmo pacote. Agora, por que isso? Porque eu peguei alguns sinônimos de timidez. Atrapalhação, acovardamento. Sério isso, né? Desculpa. Vergonha, sinônimos de timidez. Vergonha, falta de coragem. Aí eu olho para mim, quantas vezes, Nayane, eu perdi grandes oportunidades por vergonha, por falta de coragem, por falta de ação. Outros sinônimos, falta de ação, falta de movimento, falta de decisão, regressão, constrangimento, embaraço. Peraí, tudo isso está dentro do pacote de quem é tímido? Uhum. Em maior ou menor grau. Eu me lembro de que, por timidez, eu deixei de apresentar um trabalho maravilhoso no final de um estágio meu em centro cirúrgico. Eu olhei para minha roupa, eu olhei, comparei a minha roupa com a roupa dos demais, eu comparei o meu cabelo, o jeito de arrumar o meu cabelo, e me achei muito inferior, e a timidez tomou conta de mim. E eu preferi falar que eu não tinha o trabalho pronto, não apresentei. E depois de todas as apresentações, o trabalho que foi colocado como melhor, ele não alcançava 50% do conteúdo que eu tinha, que eu preferi por timidez falar que eu não tinha. Eu me comparei, fiquei tímida. Aí você vai falar, mas agora é fácil você falar que o outro que ganhou não tinha nem 50% do seu. Não, é verdade. Depois eu entreguei e depois o professor analisou e ele falou, não, é inadmissível isso que você fez. O seu trabalho está todo pontuado, você pegou a assinatura das enfermeiras todas, todos os lugares que você entregou os papéis, você pegou, está todo pontuado. O seu trabalho alcançaria 9, 9,5. O que é isso, Thelma? Mas agora eu não posso fazer mais nada por você. Agora leva e guarda. Então, a gente perde muita oportunidade por conta da timidez. E aí, na época eu não sabia como lidar com isso. Hoje, depois de mais velha, eu fui entendendo de onde veio essa timidez, essa inferioridade, essa rapidez em se comparar, em se auto-menosprezar. Então, a nossa timidez, Nayane, ela vem da genética, tá? O meu pai sempre foi inseguro, por ser analfabeto, sempre se sentiu inferior e sempre decretou nas palavras dele que ele nunca alcançaria o que ele queria, porque ele não sabia ler. Ele decretava, eu até quero conhecer o Brasil todo, mas é no banco do carona. Eu gostaria de ser um motorista, mas para mim não dá. Para mim é impossível. Então eu me contento em ir do lado no banco do carona. E eu cresci escutando ele falar que a vida era difícil porque ele não sabia ler, não sabia escrever. E a minha mãe sempre, quando eu ouvia falar dela, ou quando eu depois de mais velha pude falar com ela, era sempre mostrando a dificuldade por não ser formada, por não saber ler e escrever bem. Então, estas coisas da genética deles passa. E aí é uma vida para a gente conseguir encontrar o conhecimento para se libertar disso. E aí que entra, né, a sabedoria do aprender com o erro do outro,
comprar conhecimento de quem já rodou, já passou pelo caminho, já conseguiu fazer o mapa, né, Sim. Nayane? Aí você pega e compra o conhecimento para você economizar tempo, é vida. Tempo é o maior valor. Tempo é vida. Então, os sinônimos de timidez são todos esses. Aí você já vai entendendo. Ah, por isso que não entra no reino dos céus. Por isso que não entra no estado de céu. Porque a pessoa vai viver sempre com atrapalhação, acovardamento, acabrunhamento, vergonha, falta de coragem para muitas coisas, não tem ação, não tem movimento, não toma decisão, Nayane. O Exato. tímido ele não toma decisão, ele tem dificuldade. Então, meu respeito para todos os tímidos. Esses dias, um tímido que acompanha aqui, ele chegou e falou comigo, em particular, no direct. Ele falou assim: eu estou acompanhando todas as turmas. Então, não tive coragem ainda de entrar, mas eu vou entrar. Um dia eu vou entrar. Eu tenho vergonha. Ele falou: eu tenho vergonha ainda, mas um dia eu vou entrar. Foi uma oportunidade para me explicar para ele como que entrar para o terceiro DNA não expõe a pessoa, né? E, Que é um crescer com essa proteção, com essa individualidade e sem exposição. Foi uma oportunidade para me explicar para ele. O oposto de timidez, todo mundo que está anotando aí nessa aula, o oposto de timidez, Nayane, para mim e para você, nós precisamos cada vez mais disso. Audácia, confiança, desembaraço, vontade, ação, decisão, comunicação, expansão, crescimento e movimento. Nossa, o oposto de timidez é tudo que nós precisamos como pessoas despertas e conscientes. Tudo o que Deus nos dá por direito, tudo que é o nosso terceiro DNA. Vale a pena repetir, né? Nosso terceiro DNA: audácia, confiança, desembaraço, vontade, ação, decisão, comunicação, expansão, movimento e crescimento. Tudo isso que Deus nos dá por direito, nós devemos fazer, nós temos o amparo espiritual para fazer e para ser. Agora, você me fez uma pergunta ali no começo, Thelma. Isso é genética? De onde que vem esse negócio? Por que que a gente é tímido? Percebo que falo, que gosto de falar, que gosto de ensinar, mas tenho timidez. Então, além da genética, no caso que eu expliquei, eu vim de um papai analfabeto e uma mãe com pouquíssimo estudo. A genética já passou para mim insegurança, inferioridade, percepção de que os outros sabem mais, podem mais. Isso foi passado na genética e na educação primária dentro do lar. Eu ouvia, eu sentia, eu percebia o meu pai se inferiorizando perto dos outros homens. Nossa, eu falando com você aqui, parece que vai lá dentro e busca a imagem do meu papaizinho, todo tímido se ele tinha que entrar no mercado. Ele desviava dos homens de postura, dos homens bem vestidos. Eu ficava ali na bicicleta e ele descia para entrar no mercado, ele desviava. Vem na minha mente, ele entrava lá pelo cantinho, por exemplo, se sentindo: esse lugar não é meu, não é para mim, eu vou entrar pela beirada. Vem na minha mente. A Thelma percebia isso. É 6 anos de idade. Entende? sim. 6 anos de idade, eu lembro do meu pai, o jeito que ele chegava e falava no mercado, o jeito que ele se comportava na hora de comprar uma passagem de ônibus. E isso nós vamos pegando na nossa infância, experiência de vida, acostumando a ser tímido, acostumando a ser inseguro para falar, para pedir, para se comunicar. No caso de vocês, cada um vai buscar aí na infância. Quando você decide, a memória libera. Quando você entende que você está preparado, que você não vai sofrer, não vai chorar e não vai morrer, a mente te permite lembrar. Então, hoje eu lembro que a minha primeira infância me treinou para ser súdita, para ser servidora, mas não essa servidora poderosa que eu descobri hoje, que o reino de Deus nos treina, Nayane. Não essa servidora que entende que quanto mais serve, mais poder tem. A minha primeira infância me treinou para ser a servidora que não tinha merecimento, porque não sabia e porque nasceu pobre. Tá Uhum. entendendo? A E minha, a minha
Minha primeira infância me treinou assim, estuda um pouquinho para aprender a ler, mas não vai com muita sede ao pote, não, que se formar não é para você. Não Aham. tem dinheiro, não tem, estuda só para aprender a ler. Mas não fica pensando que você vai estudar, que você vai ser alguém na vida, porque a gente não tem dinheiro para isso. Isso não é para você. Por exemplo, os meus dentes eram super tortos, protusos. Protusos quer dizer que nasceu para frente. A arcada Uhum. dentária é muito pequena, a mãe italiana, a arcada dentária pequena, o pai negro, descendente de escravos, dentes bonitos, grandes. Aí resultou o quê? Em dentes que não cabiam na boca da Thelma. E aí eu tinha esses dentes desse jeito, com 9, 10 anos, nascendo tudo para fora. E eu lembro de escutar alguém falando, coitadinha, pobre, né? Só resta arrancar os dentes. Aí alguém Uhum. falou, não, mas já existe aparelho. Você viu o menininho lá que apresenta o programa infantil? Era um menininho que chamava, ai, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, não sei se é Yuri, não. Ele apresentava um negócio lá de balão mágico. Alguma coisa assim, super fantástico, sei lá, balão mágico, programa de TV. E ele tinha um aparelho. Aí alguém falou, não, dá para ela pôr. Você viu o que o fulano tem? Falou, ah, larga a mão de ser boba. Aquelas pessoas são ricas. Olha a pobreza que ela nasceu. Ela vai ter que arrancar esses dentes. E isso impregnou na minha mente. O que eu fiz? Fui trabalhar de doméstica e o quanto antes juntei o dinheirinho e fui lá. Antes dos 15 anos eu arranquei os dentes. Entrou na minha mente. Não tem dinheiro. Que aparelho? Aparelho para gente muito rica. E isso lá, tá? Uhum. 40 anos atrás. 40 anos atrás era fora de cogitação alguém colocar aparelho nos dentes dentro daquela comunidade que eu vivia. E eu Uhum. fui pegando aquilo, e a gente vai pegando essas verdades para a vida da gente. Aí o que nós aprendemos no terceiro DNA? Vamos lamentar? Lamentar porque extraiu os dentes, lamentar porque. Não! O que eu posso fazer de melhor com toda essa história? O que eu posso produzir em meu favor? Vou trabalhar, vou estudar, vou arrumar condições para isso da melhor forma possível? Vai ter que implantar osso depois? Tive que comprar osso. Tive dinheiro para comprar osso humano, para fazer a extração do meu próprio osso? Não. Não tive condições de fazer a extração, pagar centro cirúrgico para tirar osso dos meus ossos para pôr aqui. Então, eu comprei osso humano, de cadáver. Comprei. É assim que funciona, tá? Todo mundo que já implantou dente sabe. Então, quando eu fui implantar, muitos e muitos anos depois, não tinha massa óssea, não tive condições de pagar o procedimento para tirar o osso do meu corpo mesmo, então comprei o osso. É um valor caro, mas é mais acessível. Coloquei o osso, fez a base para daí implantar. E é assim que tem que ser com uma pessoa autorresponsável. O que você vai fazer para corrigir os estragos da infância? Aí você está vencendo a timidez, você está tendo ação, movimento, força, porque se eu ficar na timidez, eu iria ficar só chorando as coisas da Sim. infância. Só chorando as coisas da infância, Nayane, sem coragem de avançar. Então, o oposto de timidez é audácia, é confiança, desembaraço, vontade, decisão, comunicação e expansão. Nayane, você está interessada em saber as experiências da infância que podem gerar um tímido? Muito interessada. Muito interessada. E antes de você responder isso aí, pessoal, eu vou responder as perguntas, vou ler os comentários de vocês, mas eu quero comentar, falar uma pergunta aqui que a Keila fez, porque eu acredito que vai com o que você vai dizer aí, eu acho que você pode acrescentar isso também. Porque ela perguntou assim: e quando o pai é ao contrário, não é tímido? Eu achei interessante porque eu conheço muitas pessoas que o pai é muito, vamos usar o termo pra frente, que todo mundo já vai entender. É muito comunicativo, é aquele pai que tá aí com todo mundo. E eu conheço muitos filhos que se tornam tímidos devido o pai ou a mãe ser muito assim. Então, assim que você explicar, você já dá uma ênfase que eu acho que vai caber legal com o que você vai trazer agora. Tá tudo englobado nesse assunto. Como é bom, né? Obrigado pela participação dela. Muito inteligente a colocação dela. Está englobado nisso aqui, ó, na dinâmica familiar que eu vou explicar agora. As experiências de vida da infância que geram uma pessoa tímida. Dinâmicas familiar, aonde a pessoa tem a percepção. Todos os alunos do terceiro DNA já sabem que a percepção ela é individual. Ela depende da capacidade
natural de cada ser, já traz a existência dele já é assim, tem uma percepção de um jeito ou de outro, em maior ou menor grau. Então, a dinâmica familiar que pode gerar uma pessoa bem tímida, tá? Ela é se sentir incapaz diante de algo. Então, o pai e a mãe, com o comportamento deles, não percebem, às vezes não têm empatia, e eles vão gerando na criança uma percepção de incapacidade. Por exemplo, o pai que sorri com todo mundo, que cumprimenta todo mundo, que toma a frente, ele acaba expondo a criança, chama uma criança às vezes de 5, 6 anos e fala: sorri, cumprimenta todo mundo sorrindo. Olha como que o papai faz, vem aqui. O papai acabou de cantar no aniversário, você é meu filho. Filho de peixe, peixinho é, vem aqui cantar um pouco. A criança não está preparada. A criança não tem nem aquele campo energético para conseguir resistir às energias que estão ali. Aquele pai adulto, ele já venceu tantas coisas na vida. Tem aquela pessoa olhando de canto de olho para ele, tem aquela pessoa ignorando que não olha para ele, deixa ele cantar lá. Por exemplo, estou formando um quadro. Aquela pessoa não está nem olhando ele cantar, virou as costas, mas ele tem imunidade emocional para aquilo. E ele está ali. Aí, ele está fazendo tudo aquilo, ele resolve chamar a criança dele, de 6 anos. Que lá em casa também canta, que tem o dom de cantar também, porque o pai é cantor, aí chama a criancinha, a criança fica tímida, acabrunhada ali, ela não consegue lidar com aqueles olhares, com, às vezes, a presença de uma outra criancinha ali, que ela não está lidando muito bem com a criancinha, e este pai, às vezes, tem um comportamento duro, brusco. Ah, tá me envergonhando. Que é isso? Vai passar uma vergonha dessa no papai? Você canta lá em casa, não vai cantar aqui agora? E aí vai intimidando. Dependendo da percepção que essa criança tem ali, pode criar um trauma, uma timidez que ela não, mesmo tendo o dom de cantar como o pai canta, Nayane, que o pai é cantor, ela pode nunca mais conseguir cantar. Ela canta no banheiro, quando tá sozinha, a família escuta, grava na porta. Já atendi gente assim. A gente grava a nossa filha cantando dentro do banheiro, você não tem ideia da altura que ela vai. Você não tem ideia. Quando dá um microfone para ela, não vai, ela fica vermelha, ela passa mal, aí a gente vai e localiza o trauma da infância. Entende? E às vezes a pessoa fala: tá, eu sei que eu canto, mas eu não quero cantar para ninguém, não quero mais. Localizou, ressignificou, mas eu não quero cantar. E tá tudo bem? Então, às vezes esse pai para frente, essa mãe para frente, comunicadora, essa mãe que fala tudo, que sabe tudo, sabe? Esse pai que resolve tudo, que é o boa pinta, que é o inteligente, que sabe de tudo, que tem resposta para tudo, ele é até inconveniente. E ele acaba oprimindo os filhos. E quando esse pai, que é bem para frente, Keila, Nayane e vocês aqui, quando esse pai é bem para frente e ele tem baixa empatia, ou ele tem algum traço de comportamento que não é legal, ele pode humilhar os filhos para crescer, para aparecer ainda mais. Se esse pai é muito para frente, por exemplo, ele tem uma criancinha que está aparecendo com ele, suponha que é o primeiro filho que honra ele, e vem com uma característica muito parecida com a dele. O menininho fala também, o menininho chega e dá aula com 8 anos. Esse pai que tem um traço, às vezes, narcisista, ele vai dar uma rasteira no filho. Porque ele está aparecendo muito, mas não é importante para ele que o filho apareça ou que roube a cena. Tem tantas dinâmicas, Nayane tem tantas dinâmicas. Pai que é insensível, baixa empatia, e você vê ele sabotando o próprio filho, fazendo piadinhas, se sobressaindo, anulando a imagem do filho, deixando o filho ser envergonhado, e aí a comunidade está vendo, não é legal o que ele está fazendo com o filho, está levando a comunidade a dar risada, está levando a comunidade a se distrair a custas do emocional do filho, entende? Humilhando o filho ou a filha. Às vezes é no almoço da visita da família, às vezes é lá na comunidade. Então, os pais, eles podem ter dinâmicas que implantam essa timidez na infância. Aí agora, muitos já devem estar se perguntando, e esses pobres crianças, esses pobres filhos têm culpa? Aí lá na Bíblia fala que eles estão incluídos junto com homicidas, incrédulos, idólatras, os que se prostituem, essas crianças têm culpa?
Se foi herdado dos pais e se foi os pais que aplicaram essa dinâmica, não se fala de culpa aqui. Aqui se fala de adultecimento. Uma vez que você cresce e percebe que tem uma característica negativa, agora como adulto, como dono da tua própria vida, cabe a você buscar o caminho de cura. Já entendeu que tem como ressignificar isso tudo, como compreender isso por um outro olhar e como transformar tudo isso em poder para a tua vida. Verdade. Agora você entendeu? Então agora não tem mais, mas a culpa não é minha. Peraí, só você pode mudar a sua vida. Não se trata de culpa agora, se trata de ação, de movimento em busca da evolução. A postura de, vou ficar culpando meu pai o resto da vida, você vai viver no mesmo looping, no mesmo ciclo de repetição. E é muito importante saber isso, Nayane, que cada um de nós devemos dar o passo para encerrar o ciclo de repetição. Sabe por quê? Eu abri uma pesquisa ali nos stories para ver o que mais as pessoas esperam do terceiro DNA e está disparado. O que mais as pessoas estão esperando do terceiro DNA é encerrar ciclos de repetição na vida. Eles não querem repetir. O que mais deu ali, a votação que está disparado. As pessoas não querem repetir com os filhos, não querem ficar repetindo na vida delas as coisas que aconteceram na vida dos pais. Então, até aqui, a pesquisa que eu fiz ali está mostrando isso. E vale a pena dizer também, Nayane, que as pessoas, quando eu pedi o que mais atrapalha o teu processo de evolução, eu coloquei vários pontos ali. E também está vencendo o ponto onde a maioria fala que o que mais atrapalha a evolução é o parceiro, é o cônjuge. Seja homem, seja mulher. É o que eles estão colocando, tá? Então, vamos trabalhar isso também, né? Então, ali na dinâmica familiar, voltando, as experiências da infância que fazem uma pessoa tímida. Sensação de incapacidade, tá? Invalidação emocional pelos cuidadores, ambiente hostil, cobranças maldosas, duras críticas, reprovação, condenação pelos primeiros que ocupam o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Agora, vamos ver essas pessoas que estão participando, se elas estão ativas aqui. Quem são os primeiros que ocupam o lugar de Deus na vida de uma pessoa? Vamos ver, Nayane, se eles vão responder aqui? Deixa eu passar. Eu quero a tua opinião, Nayane, também. Quem são os primeiros, Nayane, que ocupam o lugar de Deus na vida de uma pessoa? Eu acredito que seja os nossos pais, assim, você está falando aqui dos seres humanos, né? Isso eu entendi perfeitamente. Eu acredito que é os nossos pais. Muito bem, eu quero ver se alguém discorda de você. Não, a Márcia está falando pai e mãe, os pais, nossa, os nossos amigos do terceiro DNA estão muito, muito espertos. Quando antes do terceiro DNA você falaria isso? Exato. Para muitos que vieram para o terceiro DNA, Nayane, falar isso antes era considerado como que... Tem uma palavra para isso, me ajuda. Isso era um pecado, isso era falar que tinha pessoas que ocupavam o lugar de Deus na vida antes de Deus, era tido como um sacrilégio, como... Tem uma outra palavra para isso. Se falasse isso antes, poderia ser uma... Palavra ainda. É tipo uma afronta, mas não é essa palavra ainda afronta. É aquele pecado que a gente até fala assim, que não tem como... Ai, gente, eu vou procurar aqui a palavra, Já gente. bem, né? Geralmente a Susan, ela ajuda muito a gente quando a Susan está aqui. Tem uma palavra que é muito usada quando, se você falar que você, antes do terceiro DNA, muitos não entendiam se falar que eu sou um pequeno Deus, isso é um... Ou se eu falar que teve pessoas que ocuparam... Blasfêmia. Cristiane. Isso. Isso é uma blasfêmia se falar eu sou um pequeno Deus na Terra ou eu sou Deus na Terra. Eu estou cada vez estudando mais para entender as grandes pessoas próximas do Criador. Jesus falou, né? Eu sou Deus na Terra, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou Deus na Terra. Eu estou ligado ao grande Deus e eu sou um Deus. Ele me dá o poder de decisão, o poder de construção. Mas quem são os primeiros deuses na vida de uma pessoa? O pai e a mãe. Então, da onde vem a timidez? De cobranças maldosas, críticas duras, reprovação constante, condenação pelos primeiros que ocupam o lugar de Deus na vida do ser humano, pai e mãe, ou cuidadores. Às vezes é o vovô e a vovó, às vezes é a titia que foi cuidar.
Às vezes é o pai e a mãe, geralmente, os primeiros que ocupam o lugar de Deus. Por um espaço de tempo, esses seres são os deuses que nós temos. Uhum. Deles vem tudo. Vem o cuidado, o calor, a comida, a proteção. Deles vem a percepção sobre mim, sobre o meu valor, sobre quem sou, o que mereço, o que posso, como devo me comportar. Então, aonde começou a timidez? Quando eu percebi todas essas coisas maldosas, desequilibradas, que eu herdei deles, não por maldade, mas porque eles só sabem ser assim, o meu papai e minha mamãe. Às vezes, o meu papai é uma pessoa meio que abusiva, dominador, sabe tudo, sabe tudo, só ele que sabe, só ele que tem respostas. Ele não estudou, mas ele é um autodidata. Não vem não, que não adianta, é só ele que sabe. E ele humilha os filhos, envergonha e compara. Às vezes a mamãe é uma mamãe depressiva ou uma mamãe com traço narcisista, uma mamãe cheia de traumas de inferioridade, e ela faz questão de afirmar o tempo todo: quem você pensa que é? Olha bem pro teu umbigo. Você é um pobre, esfarrapado, descabelado, então pega a sua enxada e vai trabalhar. Quem você pensa que é? Olha a família que você nasceu. Nós somos pobres, tá? Toma consciência disso, menina. Nem chinelo para pôr no pé você tem. Então, para de querer falar. Não, não vai lá falar para a mulher que ela tá errada, não. Deixa ela. Olha quem você é. Você é uma pobre coitada. Nunca se esqueça, menina. A mamãe falando para a filhinha. Nunca se esqueça. Nós somos pobres. Você nasceu pobre. Nós não temos voz. Nós não temos direito. Mãe, mas ela tá errada, mãe. Ela tá falando. Fica quieta. Olha a condição que você nasceu. Então, às vezes, essas coisas colocadas para uma criancinha de 5, 6 anos, a mamãe e o papai não têm habilidade emocional. Às vezes a criancinha tá certa, é inocente, mas a colocação das duas pessoas que são Deus na vida dessa pessoa, dessa criança, faz ela pegar, é colocado nelas espírito de timidez. De onde que eu tirei esse negócio de espírito? Tá lá na Bíblia. E espírito é o quê? Nayane, de novo, você que me ajuda aqui. E todos vocês que souberem vão responder com a Nayane. Se é espírito de timidez, o espírito de timidez afeta qual atmosfera? Corpo, o corpo, a fala, a emoção, a alma ou o sentimento, o espírito? Eu O espírito acredito, de timidez. eu até respondi, eu acho que mais o espiritual mesmo, mas a emoção seria Espiritual, sentimento. sentimento. Eu me espiritual, ó, espírito de timidez. Então é sentimento. Os É, meus sentimentos afetam o meu espírito, é o meu coração, o meu sentimento, o meu espírito. Então, o espírito de timidez, eu me sinto menor, eu me sinto inferior, eu me sinto incapaz, eu me sinto inapropriada, eu me sinto ah, menos. Entendeu? sim, O espírito, por isso que isso afronta Deus. Porque Deus nos dá o poder para. Porque tudo que eu tenho que conseguir, cura, prosperidade, abundância, evolução, mudança, tudo eu tenho que me sentir merecedora. Eu tenho que me sentir capaz. Eu tenho que me sentir uma pessoa que pode ter aquilo. Que eu posso ser. Eu posso ter. Esse é o direito dado por Deus. E todos os que vêm buscar aqui ressignificação da infância, reprogramação emocional, eles vêm buscar o poder para falar isso de verdade. Eu é, sou, eu posso, eu mereço. é, Porque não adianta só verbalizar, né? É uma, não, é uma, é uma transformação em 3 níveis: corpo, mente e alma, tá? Sentimento e espírito. uhum. Mais alguma pergunta? O que mais me ajudou foi esse versículo que você falou sobre os tímidos não herdarão. E é real, né? Eu estava respondendo uma aluna agora esse dia. Porque justamente, se a gente fica com isso, a gente não cumpre o nosso propósito, né? Porque daí a gente fica muito preocupado com o que vão pensar, a gente se sente pequeno. Como que vamos cumprir o nosso propósito? Como que vamos falar do amor de Deus se às vezes a gente tem vergonha e Deus nos deixou aqui para quê? Né? Aí você vai deixar de cumprir o teu propósito, vai deixar de falar do amor de Deus. Eu falo isso, gente, para ir afirmando para mim mesmo, sabe? Para eu cada dia evoluir mais.
Porque se a gente deixa de falar, deixa de abençoar. Falei para aluna, às vezes você deixa de indicar até mesmo o terceiro DNA porque tá com vergonha, né, de conversar com alguém, você pode, às vezes, tá deixando de abençoar a vida de alguém. Aí ela falou, Nayane, depois vê aí o capítulo que tá dizendo isso, porque está na Bíblia, eu quero me livrar disso. Ela já falou, não, eu sou filha de Deus. Eu falei, assiste as aulas, que foi bem no dia que ela entrou. Eu falei, assiste as aulas que você vai ter mais certeza de que você é filha, vai ativar a sua identidade e você vai conseguindo se libertar disso, né? Se livrar disso. Mas foi muito bom, assim, essa primeira conversa, ela já conseguiu entender o propósito do método terceiro DNA, de ativar a identidade. E é isso, é onde você vai se tornando merecedora mesmo, se sentindo merecedor. Meu Deus, é tão maravilhoso quando a gente tem esse olhar de entender isso, que é o sentimento, né? Mudar isso. Nossa, Thelma, é fantástica essa aula aqui. É incrível. Incrível, né? Então, eu acredito que eu respondi você. De onde vem a timidez? É uma junção da genética. Eu herdei, os meus pais são tímidos, os meus pais, então, têm uma percepção de inferioridade, incapacidade, uma percepção de que vieram à Terra. Existiram, mas para ser sempre o tapete, então eu posso herdar isso, e eu também tenho essa timidez, pode ser por experiências de vida. Tá? Então, a maneira que você é estimulada na infância, o excesso de crítica, o excesso de cobrança, ameaças, envergonhamento público e comparação. Então, a sua educação pode ser uma educação para que você seja tímida. E a educação do meio religioso, ela faz de forma proposital que a mulher se sinta envergonhada, para que ela possa ter pudor, para que ela possa se guardar. Então, tem essa educação toda de inferiorizar. Fecha suas pernas. Senta direito. Você é mulher. Para de mostrar esses dentes. Dá menos risada. Você é mulher. Isso é feio. Para de falar na frente dos outros. Olha quantos homens têm. A palavra é deles. Fica quieta. Não, mas pediram para mim falar, perguntaram a minha opinião. Não dê a tua opinião. Você é mulher. Fica quieta. É feio. Então, tem toda uma educação também colocada em cima disso, que é o envergonhamento, que é a inferiorização, que é a humilhação, e que tudo isso, depois, com muita habilidade, nós vamos trabalhando isso, trabalhando para que isso não nos prenda, entende? Tem a hora certa para falar, tem um jeito certo para mostrar o conhecimento, quando é pedido, quando ele é cabido, né? Sim. Então, a maneira que eu fui estimulada, o excesso de crítica, de cobranças, ameaças, o envergonhamento público, tá? Então, é genética e experiência de vida que vai gerar uma pessoa tímida. E como encerrar? Como encerrar a timidez na vida, Nayane? Buscando o autoconhecimento, ativando uma coisa que chama consciência, tá? E aí vem o seu terceiro DNA. Todos nós iniciamos o processo de ter consciência 12, 13 anos, às vezes alguém mais jovem, quando nós começamos a ter consciência, quando nós começamos a comparar a nossa vida com a vida dos outros, quando nós começamos a ver os defeitos dos nossos pais, que eram os nossos deuses. Quando eles vão deixando de ser deuses, nós vamos vendo as falhas nele, nós começamos a ter consciência. Lembra que algumas pessoas falam assim, não, faz isso com a criancinha, não, tadinho, não tem consciência, não. Outros falam, pode bater, pode fazer tal coisa, porque agora já tem consciência do que está fazendo. Agora já sabe que é feio, que é errado. Já ouviu falar assim? Muito. Tem um país, eu lamento não me lembrar agora qual é o país, mas eu ouvi lá que tem a pena de morte a partir de 12 anos. 12 anos tem pena de morte lá. Então, ele foi condenado à pena de morte 3 garotos que pegaram um bebezinho, roubaram um bebezinho de uma mulher, que ela deixou no carrinho, eles pegaram o bebezinho e colocaram na linha de trem. E aí esses 3 meninos, eles foram condenados à pena de morte. E aí eu estava vendo, por que alguém discutindo ali, né, a pessoa do texto lá, por que que essas 3 crianças foi condenada à pena de morte? Porque lá eles têm a conclusão, chegam à conclusão, os líderes, que com 12 anos a pessoa já sabe que aquilo lá é doloroso, que aquilo lá não pode ser feito, que aquilo lá vai tirar a vida de alguém. Com 12 anos eles já sabem que aquilo lá é errado. Então, por isso, eles aceitam a pena de morte lá. E as 3 crianças foram condenadas. Então, depende muito da percepção, né? Isso. Das pessoas. Então, como encerrar isso? Busca conhecimento para isso,
para ativar a sua consciência. Ah, mas eu entrei nesse assunto para falar, peraí, mas com 12 anos as crianças já começaram a ter consciência? Aham, mas muito, muito distante da consciência verdadeira sobre quem são, do propósito de vida. Uhum, Leva muito tempo ou pode levar uma vida toda sem nunca ativar a verdadeira consciência, uhum. tá? Porque nós temos capacidade de usar 3% só da nossa consciência, 97% fica no subconsciente. E o terceiro DNA é o processo para você ativar, pegar esses três que você pode agora, que esses três, ir lá e buscar o poder no subconsciente. Quanto mais porcentagem nós trazemos da nossa consciência aqui, mais nós vamos transpor as coisas da vida. Mais nós se tornamos seres poderosos espirituais. Por quê? Porque é lá no subconsciente que está armazenada a verdadeira história sobre a nossa existência, a nossa essência. É lá no E aí, subconsciente. É lá no que está guardado, lá dentro da gente. Que uhum. foi apagado pelas vivências da infância. Sim, O terceiro DNA é para mostrar tudo isso. isso, Thelma. E é onde a gente começa a reprogramar tudo isso. Tá, se eu sou tímida, é ali no terceiro DNA que a gente vai aprendendo como fazer essas reprogramações. E ontem eu estava comentando com o Wagner, a gente expande tanto a nossa mente depois do terceiro DNA, que você vê assim que o seu dia a dia, depois que você tem esse conhecimento, é uma reprogramação. É literalmente uma reprogramação. É constante ali, ó. A gente falando sobre não Constante. se... Porque a gente evoluindo, fala, nossa, eu tenho que estar me reprogramando diariamente, porque foram já muito tempo com uma certa programação feita e agora vamos nos reprogramar. Por isso que é constante. Percebo a timidez, vou reprogramar isso, vamos ressignificar essa situação, vamos nos reprogramar para uma nova pessoa, mas por isso que a gente precisa de entender quem somos, ativar nossa identidade, a nossa consciência. Por isso é tão Isso importante aí. o módulo do terceiro DNA, para vocês e entendendo isso, né? A ativar essa consciência de vocês. Eu vou ler os comentários, tá bom? A Cristiane falou Certo. assim: essa questão é maravilhosa, estamos em evolução juntos, estar em comunidade ajuda muito. Falando sobre comunidade, Cristiane, é muito importante mesmo a comunidade. A Viviane está dizendo assim: bom dia, Thelma, estou no trabalho, só entrei para dizer que estou amando fazer parte do terceiro DNA. Quanto conhecimento, gratidão a Deus e a você. Maravilha, Viviane, que legal, ela entrou nessa última turma, né? A Susan está dizendo: gostaria de saber como diferenciar um comportamento de personalidade ou uma característica de trauma. Como saber se tal comportamento é uma particularidade ou um conflito interno? A gente fez uma live sobre isso, né, Thelma, no início. Sim. Mas No... podemos trazer esse assunto de novo na próxima aula. Podemos trazer, porque agora o tempo Tá. não possibilita mais, né? Mas Mas eu nós acredito... podemos trazer na próxima aula. E tem uma aula, já que a gente fala isso, será que é personalidade ou é trauma? Ou é conflito? O que acontece? Será que essa pessoa... A gente tem uma aula dessa, tá? Depois eu posso até procurar para estar te passando qual que é o episódio. Tá lá no YouTube já. A Lígia está dizendo assim: sempre gosto de participar e contribuir com o que sei, mas tudo fica na minha cabeça. Não consigo me expressar, sou muito tímida. Acredito que essa aula te ajudou, né? Ela tá no terceiro DNA, se eu não me engano, a Lídia. A Susan... Essas aulas trazem clareza para a pessoa poder tomar uma decisão, dar um passo, né? Vai trazendo clareza, vai trazendo insights, que é o quê? Percepção de como tudo acontece. Sem conhecimento não dá para mudar, né? Eu tô gostando, porque muitos alunos da nova turma estão participando. Eu acredito que a Lígia, que fez comentário, ela entrou agora. Eu acredito que ela, se eu não me engano, pelo sobrenome que eu vi aqui, parece que eu vi o sobrenome dela ali. A Susan está dizendo: o Paulo Vieira acrescenta: timidez tem a ver também com o orgulho. Infelizmente, esse sentimento é um grande bloqueador de novas etapas, de novos ciclos, é um entrave de avanços. É preciso vencer aos poucos. Olha, Susan, incrível. Eu estava conversando ontem com o Wagner sobre isso também. Essa questão do orgulho, que daí às vezes por orgulho, até mesmo no sentido de ser rejeitado, daí você fica tímido, porque às vezes você tem medo de ganhar um não, e daí você já vem, de onde começou? Por que esse medo da rejeição, né? É muito maravilhoso esse assunto, quando você entra nesse processo aí de desenvolvimento humano, você vê que uma coisa vai conectando com outra, né? Você resolvendo uma questão, você resolve várias coisas da tua vida, né? Mexe em várias outras partes. Verdade.
Deixa eu ver aqui que tem mais comentário aqui embaixo. A Susan disse: ser Deus é um poder, uma força, certo? Sim, ser como Deus, ser um Deus na Terra, é você ter consciência do teu poder, da tua força interna e ter consciência do teu propósito de vida, o porquê da tua existência. Então, aí você se transforma um Deus na Terra, que é a imagem e semelhança do Criador. Entendendo até essa questão de como eu entender o poder que tenho, que sou a imagem e semelhança do Criador, sem sentir que assim é uma blasfêmia, sem sentir que assim eu estou pecando ou estou entristecendo Deus. Compreendendo como é, na verdade, que Ele quer que eu me sinta. Agora, essas leituras que eu fiz da Bíblia deixam claro como é que Deus quer que eu me sinta, né? Uhum. Não é? Sim, Deus quer que eu tenha audácia, confiança, que eu seja desembaraçada, que eu tenha ação, que eu tenha decisão, que eu tenha comunicação, que eu tenha expansão, movimento e crescimento. ótimo. É isso. Isso, a Kelly falou assim: o que difere a emoção do sentimento? As emoções, a parte. Eu tenho que entrar nesse assunto com Profundidade. mais tempo, tá, Nayane? É porque agora está dando tempo de eu entrar em sessão particular, e isso aqui, para ser respondido de qualquer jeito, não traz crescimento. Então Tá? eu vou. O que difere emoção e sentimento? Emoção é a forma que eu penso sobre alguma coisa. Sentimento é uma coisa mais profunda, Vou tá? anotar. É como que eu sou. Eu tenho que mudar o meu jeito de ser e daí o meu jeito de pensar. Mas a gente precisa falar de um jeito mais profundo para essas pessoas. Não, Pode trazer isso na próxima aula. isso, eu vou trazer, vou anotar esse tema, eu achei muito interessante. Eu quero trazer, eu acredito que vai ajudar muita gente esse tema. A Ana Lígia está dizendo: sou muito tímida e vergonhosa, sofro muito com isso. A Cristiane também está dizendo: a comparação na infância traz muitos traumas. Aprender sobre isso é fantástico para aprendermos a lidar com nossos filhos. Maravilhoso. Verdade. Com o Jonathan, eu já vou trabalhando muito isso, porque eu fui uma criança muito tímida e eu percebo que ele já, né, puxa para esse lado e eu já vou desenvolvendo com o conhecimento do terceiro DNA. Me ajudou muito como mãe a lidar com isso, a entender ele, a respeitar também o limite dele, mas trabalhar também isso nele. Tá? Ele não. Tem uma coisa bem interessante, Nayeli, para você encerrar o ciclo com o teu filhinho, que é você beijar ele, olhar nos olhos dele, falar o quanto você foi tímida e como está sendo o teu processo para se livrar. Ele tem que saber que você já foi, que você ainda é e que você está se curando. Uma das coisas que mais liberta os nossos filhos é nós falarmos para ele das nossas fraquezas. Saber Ok. que nós sofremos com isso, que nós estamos melhorando, deixando de sofrer por isso, para eles se sentirem pertencentes. Aí, se a minha mãe sofreu também, nossa, então tá bom, eu sou normal. Mas a minha mãe tá vencendo. Uau, eu também posso vencer, eu nasci dela. Então, olhar nos olhos, beijar, reconhecer as falhas como mãe, o quanto sofreu com isso, o quanto ainda sofre, o processo de evolução. Nossa, isso melhora muito a vida dos filhos e é um caminho bem acelerado para encerrar ciclo. Tá Nossa, bom? Thelma. Então, que bênção isso que você acabou de falar. Foi uma bênção para mim ouvir isso, da maneira que você trouxe, assim. Por isso que eu falo, você sempre traz de uma forma diferente. A forma que você falou isso, realmente eu peguei como uma bênção para mim e eu vou Que aplicar isso bom, já, de certa forma. que bom. Mas, nossa, abençoou muito o meu dia para eu fazer ainda mais dessa maneira. Nossa, maravilhoso. Esse trecho aí fechou com chave de. Reconheço. O meu filho tem que se sentir pertencente. Então, ele é filho de uma mulher que já sofreu muito com timidez. Eu falo para os meus filhos, eu sofri muito. Então, quando, ai, mãe, eu não tenho coragem de cantar ali, eu queria cantar, não tenho coragem, tá tudo bem. Eu já passei por isso também, já perdi muito, já deixei de apresentar trabalho, já deixei de fazer coisas, já menti que não sabia, só porque eu não tinha coragem de ir lá e falar. E eu fui vencendo, estou no processo ainda, mas já melhorei muito. Fica calmo, fica tranquilo, se sinta amado. Esse é um jeito de encerrar ciclo, Ótimo. tá? É a gente falar para eles que nós também sofremos. Porque geralmente, esse dá uma aula, menina, geralmente os pais, eles encontram o filho fumando, ou o filho mentiu e foi para matinê dançar, mas é evangélico, não podia ir, vão bater, vão bater. Não, peraí, vem cá. Eu também fugi de casa, eu também fui. Eu fui para uma discoteca um dia e ainda menti a minha idade. Eu contei um dia pro meu filho, tá tudo bem. Eu fui para uma discoteca e eu menti, que eu tinha 18 e eu só tinha 14. Eu também fui, eu fugi, eu menti, mas não foi legal para mim.
Então, eu aceito você, tá tudo bem você ter ido, mas eu fui aquela vez e parei. Aí, então, a senhora também foi? Aham, fui. Gerou uma conexão. Porque Uhum, se a gente só bater, só humilhar, não pode, e você sabe que não pode, a maioria dos pais faz isso. Os pais que uhum, usaram alguma droga, alguma coisa, e depois vêm para o mundo evangélico, eles vão bater, não vão conversar, não quer que o filho nunca saiba que ele fez aquilo. E não é uhum, legal, não é legal, porque ele já é injusto, porque ele também já fez. uhum. Ele também já viu pornografia uma vez, já teve vontade de ver, ele também já mentiu, também já fez isso, também já fez isso. Então, eles não entendem, e estão entendendo agora, né? Os alunos, quanto mais você gera aceitação, você fala com sinceridade com o teu filho, você se conecta, e aí dá resultado, certo? Certo, ótimo, excelente. A Cirlei está dizendo assim, aula excelente, aprendendo muito, tudo faz sentido. A Sara agradecendo, aprendendo muito, muita gente grata. E a Susan está dizendo, uso muito essa técnica, Thelma. Falo dos meus medos, fraquezas e tristezas. Falo que também fui criança e como me senti. Isso gera neles uma humanidade tremenda. Perfeito, é isso. Ótimo. Gratidão por ter tantas pessoas inteligentes aqui, tantas pessoas dispostas a mudar e evoluir. Gratidão. Faça o papel de vocês, então, como gratidão, compartilhe essa aula, tá? Lá no YouTube, vai para o canal Thelma Mendes Oficial, lá você pode compartilhar com todo mundo que não tem Instagram. Tem muita gente que não tem Instagram, tá? Então, vocês compartilhem por lá também e já se inscreva no canal Thelma Mendes Oficial, que logo a gente vai começar com coisas muito boas lá também, né, Nayane? Isso mesmo. Pessoal, gratidão. A Susan está dizendo até sexta. Isso mesmo, pessoal, até sexta. Gratidão, Thelma. Gratidão pela tua vida. Que Deus continue. Que você continue sendo essa pessoa, né? Que Gratidão. transborda. Que Deus continue te abençoando. Gratidão. Porque você realmente é uma riqueza. Você transborda. Você é muito próspera. E transborda Obrigada. conhecimento. E gratidão Digo mesmo, para cada. no teu respeito. Digo mesmo, sou grata pela tua vida, grata pela vida de cada um. Sou grata por todos vocês que Deus coloca na minha vida. E conto com a energia positiva de vocês para que eu tenha clareza e traga os assuntos necessários para alimentar a nossa comunidade. Tá? Conto com a energia de vocês, que eu receba a energia de vocês para mim ter direcionamento aqui dos conteúdos. Tá? E é muito importante, eu quero falar sobre isso com vocês na próxima aula também, Nayane, ou uma outra aula, sobre o momento em que a mente parece que ela quer descanso, ela fica neutra. A Susan até conversou comigo sobre isso ontem, nós tivemos uma conversa muito legal. Por que que tem alguns momentos que a mente fica neutra? E o que fazer nesses momentos? Estão em evolução, mas a mente está pedindo para ficar parada. Dá uma boa aula isso aqui também, né? Eu já vou amar isso aí. Realmente. É muito bom. Principalmente para nós que está nesse processo, né, de desenvolvimento e evolução. Acontece Uhum. muito isso. Então vai ser Foi, muito interessante. foi muito bom. A Susan ontem trouxe esse assunto e aí eu conversei com ela e foi bem sincero. Eu falei, ó, hoje, que foi ontem, falei, hoje eu estou num momento assim. Tenho vários textos de vídeos para trazer para as pessoas, mas não tenho uma direção de qual texto trazer. O que que eu faço então? Calma. Não coloca nada, não coloca. Espera. Isso. Então, isso dá para a gente se aprofundar nisso aqui e trazer um acolhimento para muitas pessoas que ficam um tempo assim, né? Aham. Isso. Ótimo, Thelma. Então, gratidão e gratidão por cada um de Gratidão. vocês que estão aqui, tá? Que nos acompanham, que participam. Viu como que é gostoso quando vocês participam, contribuem com as perguntas de vocês, faz aqui a aula acontecer, a energia de vocês contribui. Que Deus continue abençoando muito e a gente se encontra aqui novamente na sexta-feira, às 9h29, no horário de Brasília. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Ótimo dia. Ótimo dia. Gratidão.